Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. Começando mais um super podcast No Ritmo com Você aqui pelos estúdios Blaha World e presença ilustríssima do querido Ralph Lixotti do Jornal da República e Última Hora Online, com patrocínio do nosso querido José Cury. E hoje com o nosso convidado, o doutor Ciro Garcia, bacharel em Direito pela UFRJ, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, ex-presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e ex-deputado federal. E agora candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PSTU. Ralph Lixotti, vamos dar início aí a mais um super podcast. Hoje não tenho o que falar, estamos aqui com uma história viva, um arquivo do Rio de Janeiro, Ciro Garcia, ele que fundou o PT junto com o Lula. E quando o Lula começou a escamotear aí para o Centrão, aí ele se juntou com uma ala mais progressista, mais trotskista, como se diz, e fundou o PSTU, partido do qual ele vem concorrer a governador e vai passar hoje um pouco da sua trajetória, um pouco dos seus planos para o Rio de Janeiro. E vamos começar. Eu peço desculpa pelo fardão que eu... É isso aí, veio direto, né? Vim direto da academia para cá, reunião da academia, mas Rio de Janeiro vive praticamente hoje dos royalties e dos benefícios do petróleo, que são muito mal aplicados. Se fosse governador, como faria para melhor aplicar esses recursos naturais finitos, que é o petróleo, que o Rio de Janeiro é o estado que mais recebe e pouco faz para honrar esse benefício? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no podcast No Ritmo com Você. O Ralph eu já conhecia já de algum tempo, pela Última Hora, esse resgate que ele faz de uma marca tradicional aqui da nossa cidade, que era o jornal Última Hora. Outro dia, inclusive, Ralph, eu estava num lugar que tinha uma pessoa que foi gráfico da Última Hora. Eu falei, eu vou participar do podcast da Última Hora. Ele nem sabia. Aí eu mostrei para ele, a Última Hora está aí, está resgatada, a marca existe, está online e tal. Então, e numa campanha com uma falta de democracia enorme, porque só se tem cobertura cotidiana dos grandes candidatos que estão aí a serviço do sistema, a serviço dos grandes empresários aqui do nosso estado. Uma candidatura como a nossa tem muito pouca oportunidade, de poder apresentar efetivamente suas propostas. Então, é muito importante para nós estarmos aqui nesse espaço com vocês. Para falar dessa questão da dependência do Estado em relação aos royalties, do petróleo, é importante também a gente partir da qual é a situação do nosso Estado, O nosso Estado, ele vive há tempos um processo de desindustrialização absoluta. Existe um processo de desindustrialização relativa no país, É a escolha da burguesia brasileira de se transformar numa plataforma de exportação de commodities, de minério, de grãos, café, carne, etc., e em detrimento de investir em ciência, investir em industrialização. Então tem um processo de desindustrialização que é relativo, mas aqui no Rio de Janeiro ele é absoluto, Então é claro que isso faz com que o Rio de Janeiro entre num processo de uma decadência, com falta de empregos, toda uma série de problemas. E dizem que o Rio de Janeiro não é para principiantes, Ainda bem que eu tenho uma trajetória, amador, não é para amador, não é para principiantes. Ainda bem que eu já estou nessa estrada há bastante tempo, então eu tenho condições de enfrentar esses desafios. Mas eu estou falando isso por quê? Porque essa decadência que existe hoje aqui no nosso estado se expressa na classe dominante do nosso estado. O Marx dizia que os governantes nada mais são, do que os gerentes dos negócios da burguesia, ou seja, os gerentes dos negócios do grande empresariado. E não é à toa que você olha para trás, quantos ex-governadores aqui do nosso estado já foram presos, Inclusive um deles, que é ex-presidiário, querendo participar dessa eleição, só está no imbróglio se vai conseguir ou não, que é o Garotinho. Mas essa série de governantes, respondendo
por corrupção, e na condição de ex-presidiários, inclusive, né, mostra o que é a classe dominante no nosso Estado, o que é o empresariado no nosso Estado, né? E nós temos que mudar essa situação. A começar, por exemplo, pela pergunta que me foi feita. A questão não é só os royalties do petróleo. Os royalties são uma parte da produção do petróleo. A maioria do fruto da produção do petróleo vai para os dividendos dos acionistas, tanto na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né, na Bovespa, como nas bolsas de Nova York e de outros países do mundo. Então, essa produção toda do petróleo, nós queremos que ela fique aqui e possa se reverter, né, em benefícios para a classe trabalhadora do Rio de Janeiro, que é parte dessa classe trabalhadora que produz, né, esses resultados, né? São os petroleiros, mas não são só os funcionários da Petrobras, são milhares de trabalhadores terceirizados que participam do complexo da Petrobras, mas nós defendemos por isso mesmo uma Petrobras 100% estatal sob controle dos trabalhadores, para que nós possamos acessar não apenas os royalties do petróleo, mas o conjunto, né, do fruto, né, do produto da extração de petróleo aqui no nosso estado, para aplicar, né, essas receitas advindas do petróleo em uma educação pública gratuita de qualidade, em uma saúde pública gratuita de qualidade, num plano de obras públicas que gere emprego e que façam as obras realmente necessárias aqui no nosso estado, que passe, por exemplo, por ampliar os equipamentos da educação pública, com criação de bibliotecas, laboratórios, quadras, né? Valorização dos profissionais da educação, da mesma forma, na questão da saúde, ampliando os equipamentos da saúde, construindo-os onde eles realmente são necessários, né? A questão, por exemplo, de você garantir saneamento básico para toda a população, principalmente aquela que é mais desassistida, que são os moradores de favelas e das periferias, garantir saneamento básico, garantir que obra de contenção de encostas para evitar essas tragédias, uma vez que está cada vez mais, né, crescente as chamadas tragédias ambientais, já que nós vemos no mundo que existe uma contradição absoluta entre o sistema capitalista e preservação do meio ambiente. Então, e vem o El Niño aí, né? E vem o super El Niño aí, né? E ele nem veio e a gente já está sentindo os efeitos, né? Aqui, por exemplo, é mais brando, mas nós vimos aquela ventania de uns 20 dias atrás que tiveram pessoas que ficaram 4 dias direto sem luz. Imagina o prejuízo dessas pessoas. Foram milhares de casas sem luz durante até 4 dias. Eu, por exemplo, fiquei 24 horas sem luz na minha região. Eu fui uma das vítimas da ventania. Mas você vê coisas mais extremas, próximas aqui da gente, né? O terremoto na Venezuela, agora terremoto na Colômbia, né? E nós, né? Isso são efeitos de um El Niño que se aproxima. Imagina quando ele estiver implementando. Imagina o que vão ser, por exemplo, a possibilidade de novas tragédias como aquela do Rio Grande do Sul, de enchente. Aqui mesmo no nosso estado, com quedas, né, na região serrana, aqui mesmo na região da metropolitana. Então, nós estamos vivendo diante disso tudo. Então, essa é a combinação. A gente tem que desmistificar essa questão. Não é só royalties. Royalties é apenas uma parte, e, aliás, uma parte pequena. Nós queremos o fruto do petróleo como um todo para ser aplicado nas questões necessárias aqui no nosso estado. Para isso, uma Petrobras 100% estatal, sob controle dos trabalhadores. Ciro, Marx dizia: aos oprimidos é permitido uma vez a cada poucos anos decidir quais representantes específicos da classe opressora devem representá-los e reprimi-los. É mais ou menos isso que se vive no Brasil? O povo tem o direito de dizer quem vai votar e ele tem o direito de escolher, e geralmente ele escolhe aquele que vai reprimi-lo. Como é que funciona essa questão da democracia dos oprimidos votar no repressor, e por que isso não muda? Por que o povo elege bandido, o povo elege miliciano, o povo elege corrupto? Qual é a mecânica realmente da democracia e por que, na base, de fato, ela não funciona?
Aí é que tá. Você fez uma belíssima, você se apoiou numa belíssima citação do Marx para explicar o que é a democracia dos ricos e poderosos, né? Nós vivemos na democracia burguesa. O Estado democrático de direito, né, é a democracia dos ricos e poderosos. Não existe Estado democrático de direito para quem mora nas favelas, para quem mora nas periferias. Se você mora de uma certa região, dependendo do CEP que você mora aqui na cidade, você tem um Estado democrático de direito. Mas se você mora numa favela, se você mora numa periferia, o que você vai enfrentar é uma política de segurança que criminaliza a pobreza, que humilha a população trabalhadora, né? Que é o pé na porta, não existe mandado, não existe ordenamento, não existe nada. Essa democracia dos ricos e poderosos, ela é uma grande farsa, porque é sintomático, né, que os trabalhadores têm um ódio enorme dos políticos, né? Porque os políticos estão sempre ligados à corrupção, toda hora ele vê um escândalo para cá, mas eles não têm o mesmo ódio àqueles que os políticos servem, que são os grandes empresários. Só tem corrupção dos políticos porque tem os corruptores. E quem são os corruptores? Os corruptores são os grandes empresários. O sistema faz uma blindagem, né? O sistema faz uma blindagem em relação à classe dominante, que é o grande empresariado, ou a burguesia, como dizia Marx, e nós gostamos desse tema, mas muita gente não entende, né? Tem gente que se acha que é burguês, né? Então nós vamos deixar bem claro aqui, nós estamos falando aqui de grandes empresários, por isso nós temos que enfrentá-los, temos que taxar as grandes fortunas, para poder aplicar também as verbas dessa taxação nas questões essenciais para a classe trabalhadora. Mas o que acontece? O sistema democrático burguês, né, o chamado de Estado democrático de direito, essa democracia dos ricos e poderosos, ela cria uma falsa ilusão de que você pode escolher seus governantes. Mas, na verdade, eles já foram pré-escolhidos. É só ver o nosso caso aqui. Aqui, como o PSTU não tem parlamentares no Congresso Nacional, o PSTU não é convidado para debate, o PSTU não tem mais acesso ao programa eleitoral gratuito, nem ao programa eleitoral e nem aquelas pílulas que são as inserções que existem ao longo do ano. Não tem espaço não nenhum. Temos mais nenhum espaço na televisão. Então, na verdade, é como se nós Mas todo mundo lembra do 16. Claro, mas não vote burguês. Mas é como se nós fôssemos semi-clandestinos. A nossa campanha hoje, toda ela é pelas redes sociais. Online. Por isso, um espaço como esse aqui para nós é muito importante. Muito importante, porque nós não temos mais acesso à televisão. Assim como nós, outros partidos, né? Que eles chamam da chamada esquerda radical, que de radical, né? Porque no caso do PSTU, nós temos orgulho de ser chamado de radical, porque nós queremos ir à raiz dos problemas para resolvê-los. E ir à raiz dos problemas para resolvê-los significa enfrentar o sistema capitalista, combater o sistema capitalista, porque esse é o responsável por todos os males que nós vivemos. Mas voltando aqui a essa questão, as pessoas, existe, por exemplo, um processo aqui no nosso país, com essa chamada, houve toda uma série de contra-reformas, e a principal delas foi a chamada cláusula de barreira, que faz com que haja, por exemplo, uma impossibilidade, né, de que aqueles partidos que não tenham atingido um determinado patamar possam ter acesso, inclusive ao fundo partidário, não tem mais, também não tem acesso ao fundo partidário não, tem uma parcela do fundo eleitoral, mas fundo partidário a gente também não tem acesso não. Não tem acesso à televisão, não tem acesso ao programa, a debate, não tem acesso a... Bom, e onde é que está? Onde é que está a democracia nisso? É isso que eu ia perguntar. Onde é que está a igualdade de condições? Porque democracia pressupõe, né, isonomia, pressupõe igualdade de oportunidades, e isso não existe na nossa... partindo do mesmo patamar. Então não existe isso. Então, na verdade, os candidatos que o povo vai eleger já foram pré-escolhidos anteriormente, porque são os candidatos do sistema. São aqueles candidatos que estão aí para garantir a continuidade do sistema. Eles têm formas diferentes? Tem. Diferenças de forma, não de conteúdo. Então, por exemplo, se você for pegar aqui o nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, você vai ter o Eduardo Paes, que está liderando as pesquisas. O Eduardo Paes é um cara que está fazendo uma aliança, né, que tem o PT no interior, ou seja, o PT, o PCdoB, a esquerda está dentro da aliança dele, mas tem na vice, a vice-governadora dele é ligada à família do Reis, do Washington Reis, que vai para o palanque do Flávio Bolsonaro. Palanque do Flávio Bolsonaro, não é do palanque do Lula. Que eu gosto. Então, é uma aliança, né,
que mostra que vai da esquerda até a extrema-direita. Então, é uma aliança para defender os interesses do grande empresariado do nosso Estado. O Douglas Ruas, então, nem se fala, porque esse aí é a extrema-direita, bolsonarista, né, que se fortaleceu e continua se fortalecendo falando contra o sistema, mas é o que tem de pior no sistema. Eu diria que é o esgoto do sistema, né, para defender os interesses da classe dominante. E você tem outras candidaturas aí, né, minoritárias, e que também, né, estão aí para defender o sistema. Inclusive, né, no campo da esquerda, você tem uma candidatura como a candidatura do Siri, que faz críticas ao governo, que faz críticas importantes ao sistema, né, mas que também está dentro dessa institucionalidade. Não é à toa que, por exemplo, o Rodrigo Bacelar foi eleito, né, presidente da Assembleia Legislativa e hoje é um presidiário por envolvimento com o crime organizado e foi eleito com voto unânime de todos os parlamentares, incluindo aí os parlamentares do PSOL, do PT, do PSOL, né, do PCdoB, de toda a esquerda. Então isso mostra que essa candidatura do PSOL também é uma candidatura que está dentro desse guarda-chuva, dessa institucionalidade burguesa. Então, essas candidaturas, elas têm espaço na televisão, elas participam do debate, elas têm o programa, participam do programa eleitoral gratuito, tudo isso, e competem conosco, né, numa desigualdade tremenda. Então, quando eu digo que a citação que você leu aí do Marx, ela é muito feliz, porque, na verdade, já foram pré-escolhidos os algozes da classe trabalhadora que ela vai votar, para explorá-las, para continuar garantindo a superexploração, para continuar garantindo jornadas extenuantes, para continuar a implementação aí de uma escala 6x1 absurda, desemprego, o sucateamento do SUS, o sucateamento da educação pública e tudo isso, porque esses projetos, né, que são os projetos que são todo dia, né, vendidos pela televisão como os favoritos, os que estão na liderança das pesquisas, aqueles que, né, são projetos para garantir esse estado de coisas. E nós, que queremos de fato combater esse estado de coisas, que queremos combater o sistema, que queremos efetivamente que a classe trabalhadora, que é aquela, né, que constrói as riquezas, possam controlar essas riquezas, né, gerir essas riquezas e, mais que tudo, usufruir das riquezas que ela constrói, né, e para isso nós temos que ter um governo dos trabalhadores, e colocar esse governo a serviço dos trabalhadores, que é o nosso objetivo, é colocar o Rio de Janeiro a serviço da classe trabalhadora. Candidatura como a nossa não tem espaço. Não tem televisão, não tem debate, não tem absoluto. Até porque a questão do debate é uma questão de ordem editorial. Não existe... Uma coisa é a seguinte, as emissoras são obrigadas a convocar aqueles que têm bancada federal. Sim. Mas ela não está obrigada a não convocar aqueles que não têm, fica a critério dela. Por exemplo, o Pablo Marçal não tinha e elas convocavam, porque era interessante, porque o Pablo Marçal também é parte, né, dessa, por exemplo, da extrema-direita, que para alguns, principalmente lá na Faria Lima, no sistema financeiro, que querem, né, terra arrasada, desregulamento total em relação ao meio ambiente, em relação ao sistema financeiro, querem um Milei aqui no nosso país. E você tem um cara como que não tinha, né, acesso à televisão e participou dos debates, levou cadeirada, inclusive, né? E nós? Não tem. Pois eu me lembrei da cadeirada. E nós, como não existe interesse editorial, e onde é que está o interesse? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós mandamos uma carta para Bandeirantes. Através da iniciativa de acompanhar a nossa de São Paulo, a Mandes, que inclusive é candidata lá em São Paulo a deputada federal, junto com outras organizações de esquerda, junto com o pessoal da UP, com o pessoal do PCB, nós fizemos uma frente, né, principalmente lá em São Paulo, aqui também rolou no Rio, mas em São Paulo rolou com mais força, teve ato, inclusive na porta da Bandeirante, queremos a esquerda no debate. E formalizamos isso, mandamos um ofício. E a resposta nós não estamos impedidos de convidar, mas não existe interesse editorial em fazer esse convite. Cara, entendeu? Querem discutir os temas na raiz, né? Não querem. Então, essa é a... E aí você vê... aí é que entra o mais perverso disso. Porque a classe trabalhadora vai continuar votando nos mesmos de sempre, né?
os próximos candidatos a serem presidiários, envolvidos com corrupção, né, como vários. Eu acho que, olhando para trás, quem teve 2 governos, né, que não tiveram envolvimento com corrupção, né, que a gente falando assim mais recentemente, né, o que eu me lembro foi a Benedita, que passou por lá e não teve, o Nilo Batista, né, que quando substituiu o Brizola, eu acho que talvez o próprio Brizola, entendeu? Mas fora isso é um mar, é Garotinho, é Rosinha, é Pezão, é Sérgio Cabral, que foi o campeão, é o Witzel, que não foi preso, mas foi intimado, Moreira Franco, quer dizer, é um festival. Então, e aí o povo depois vai reclamar de quem? Dos políticos que ele elegeu. Porque ele é levado a essa questão, por exemplo, do fundo eleitoral. É um absurdo a distribuição do fundo eleitoral. Nós, por exemplo, somos a favor de financiamento público de campanha. Porque o financiamento privado deixava tudo isso na mão da iniciativa privada, significa que os empresários, que é quem tem a grana, apoiavam o que eles bem entendiam, né? Tá certo? Acontece que os caras desvirtuaram o princípio do que seria um financiamento público de campanha, porque você tem os partidos, é proporcional às bancadas, então os partidos como o PL, que tem uma grande bancada, o PT, os partidos que recebem um caminhão de dinheiro, e partidos como o nosso, que não tem bancada, recebem um resíduo. Um resíduo desse fundo eleitoral. E aí, de novo, onde é que está a igualdade de condições, onde é que está a democracia, né? Então, essa é a democracia dos ricos e poderosos. Você vê que o PT ele se preocupa mais em fazer deputado federal do que fazer prefeito. Justamente por causa do fundo partidário, né? Sim, porque é proporcional ao número de parlamentares. Agora, você falou desse sistema todo aí, e você trabalhou no sindicato dos bancários, foi bancário a vida toda, viveu de perto essa realidade dos bancos privados no Brasil e os bancos públicos também. E as famílias que dominam hoje isso são 5 famílias: a família Moreira Salles e Setúbal do Itaú Unibanco, a família Safra do Banco Safra, os Aguiar e os Vilela do Bradesco Itaúsa. Esses são os grandes monopólios do sistema financeiro que extorquem com juros poderosos e manipulam a democracia. Eu lembro que eu estava presente no impeachment da Dilma. O Lula estava lá, articulando com as bancadas, com os deputados, para tentar salvar o mandato da Dilma. Chegou um momento que ele saiu do Congresso, falou: acabou, aqui não tem jeito. Sabe para onde que ele foi? Pegou o avião e foi conversar com essas famílias. Conversando com essas famílias, ele chegou à conclusão que não tinha mais jeito. Então, eu vivi isso de perto, porque eu estava lá na época, participando daquele movimento lá, conhecendo como é que funcionava aquele congresso. Então, como é que se faz aonde hoje o capital está acima do principal? Olha só, o sistema financeiro é o coração, né, do sistema capitalista. Eu trabalhei 38 anos no sistema financeiro, sendo que para a iniciativa privada eu trabalhei apenas 3 anos. Né? Eu comecei no Banco União Comercial em 1973 e logo depois ele foi encampado pelo Itaú. Aí eu trabalhei 2 anos no Itaú, né? Então são 3 anos na iniciativa privada, e logo depois eu fiz concurso para o Banco do Brasil e fui aprovado. Então eu fiquei 35 anos no Banco do Brasil. Então eu trabalhei 38 anos no sistema financeiro. A categoria bancária, na década de 80, principalmente, é uma categoria de peso, né? Sofreu muito depois, ao longo da década de 90 e na entrada dos anos 2000, com a questão da... parênteses que eu estou lembrando aqui, os primeiros doadores da campanha do Eduardo Paes foram esses banqueiros, doaram 300 mil. Continua. Vou falar. Continua, desculpa. Então, o que acontece? É uma categoria que está sendo, né, dizimada com a introdução da nova tecnologia, com a automação. Nós, por exemplo, fizemos uma greve em 1985 que nós paralisamos 700 mil bancários no país inteiro. Né? 700 mil bancários. Sem redes sociais. Sem redes sociais, sem absolutamente nada. Né? Eu trabalhava numa agência, que hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil, ali era a agência do Banco do Brasil, Centro Rio, né, ali na 1º de março, onde que é o CCBB hoje. Nós éramos só numa agência 1.700 funcionários. Né? Na década de 80, éramos 1.700 funcionários numa agência. Né? Essa categoria bancária não existe mais. Essa categoria bancária era poderosíssima. Né? E nós tínhamos os nossos congressos. E uma das principais bandeiras dos congressos bancários era a estatização do sistema financeiro sob o controle dos trabalhadores.
né? Porque nós sabíamos que o sistema financeiro na mão da iniciativa privada e também na mão do governo, tanto o Banco do Brasil quanto a CEF, estão a serviço da classe dominante. Então você vai ter, por exemplo, hoje, o Banco do Brasil é um banco estatal, mas ele financia um plano safra de 500 bilhões para o agronegócio, mas não tem verba para a reforma agrária, não tem verba para a titulação de quilombolas, não tem verba para fazer a demarcação das terras indígenas, tá entendendo? E é um banco de governo. A própria Caixa Econômica Federal, né, não tem verba para financiar casas populares para a população de baixa renda, que é a que realmente necessita. Não existe isso. Então isso só tem condições de mudar com os trabalhadores assumindo o controle desse sistema financeiro. Por isso nós defendemos a estação do sistema financeiro sob controle dos trabalhadores, né? Lutamos, né, pelo fim dessas taxas de juros absurdas, né? Porque isso aí está voltado para defender os interesses do sistema financeiro através da dívida pública, que vai aumentando exponencialmente no nosso país. Então você tem essa política de ajuste fiscal, né, do governo Lula, que é o arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos que implica em cortes de verbas para a saúde, para a educação, para uma série de questões essenciais para a classe trabalhadora, para poder pagar a dívida pública. Para reverter isso, só com a estatização do sistema financeiro sob o controle dos trabalhadores, né? Assim como a estatização do comércio exterior, toda uma série de coisas. Ou a classe trabalhadora assume, né, esse controle, ou ele vai estar aí a serviço da classe dominante, da Faria Lima e Companhia Limitada. Então, essa é a questão aí. Agora, você falou dessa questão de financiamento de campanha, isso me traz, só rapidinho, né? Você falou sobre a mudança, né? Quando o PT mudou e aí eu saí, eu fazia parte de uma corrente interna do PT, chamado Comercialista, que eu participei do PT desde a sua fundação, né? De fato, fui fundador do PT, junto com Lula, Companhia Limitada, participamos da fundação, e a Convergência, em 92, nós saímos do PT, fomos expulsos do PT, na verdade. E a grande questão é que o PT já estava, desde o Congresso de 91, mudando, indo para né, para institucionalização, indo cada vez mais para a direita. E tem um aspecto, essa questão do financiamento de campanha, que foi fundamental. O PT, muita gente não sabe disso, mas até 94, o PT era financiado exclusivamente pela militância, através de venda de estrelinha, venda de bottom, angu baiano, feijoada, não sei o que, PP, camiseta, essas coisas, né? E o PT tinha dois empresários, que eram empresários que aderiram à proposta do PT desde o início, que era o Laurence Pio e o Adés Gragel, que eram pequenos empresários, né? Não tinha nenhum grande empresário no PT, o PT não era financiado pelo empresário. Quando chegou em 94, na campanha do Zé Dirceu para o governo de São Paulo, pela primeira vez o PT foi financiado por empresários. E quais foram as empresas que chegaram chegando? Um banco. Qual foi o banco? Itaú. Uma construtora. Qual foi a construtora? Odebrecht. E daí para lá, o PT, óbvio, cada vez mais foi se tornando um partido tal qual os demais partidos do sistema, financiados pelos grandes empresários, pelo sistema financeiro, pelas grandes empreiteiras, grandes empresários, e deixando de ser o que ele era. O PSTU, nós nos orgulhamos, né? Temos essa dificuldade de não conseguir atingir o coeficiente eleitoral, de não conseguirmos superar essa cláusula de barreira, mas a gente tem uma questão. O nosso compromisso é com a classe trabalhadora. Nós defendemos um projeto, né, de enfrentamento ao sistema capitalista. Nós entendemos que enquanto existe, por exemplo, por que tem esse crescimento da extrema-direita, não só aqui no nosso país, no mundo, né? Você tem aí líderes, né, como Trump e outros. Aqui na América Latina, infelizmente, vários, né, países elegeram governantes de extrema-direita, porque a classe trabalhadora no mundo, inclusive nos países imperialistas, Estados Unidos inclusive, Europa, etc., passa por um processo de retirada de direitos, de precarização, né, das suas condições de vida, né, e um aumento da superexploração por parte do empresariado para tentar, né, fazer frente a uma crise que se iniciou nos anos 2000 e que não se fecha,
e isso vai fazendo com que, por exemplo, haja uma diminuição a classe média vai perdendo seus direitos, né? E a classe trabalhadora cada vez mais perdendo direitos sociais, perdendo direitos previdenciários, tendo cada vez mais seus direitos sociais também precarizados, que é uma educação pública precarizada, é uma saúde pública precarizada, e tudo isso tem a ver com esse sistema capitalista, né? Que aumenta sobremodo a exploração, né? A superexploração sobre a classe trabalhadora. Então você tem setores da classe trabalhadora hoje que trabalham em serviços análogos à escravidão, essa que é a verdade. A começar de uma escala 6x1, que grande parte da nossa classe trabalha na escala 6x1. O que é a escala 6x1 que não seja um serviço análogo à escravidão? Qual é o tempo que as pessoas que estão submetidas a essa escala têm para poder se dedicar à família, para poder se dedicar ao lazer, para poder se dedicar à sua melhoria enquanto condição de vida, a um estudo, de poder investir em si próprio, para estudar, para poder ter maiores oportunidades, porque nós vivemos num país que, quanto maior o seu nível de escolaridade, mais oportunidades você tem. Essas pessoas são esmagadas. Por isso, um dos grandes objetivos da nossa campanha, né, é justamente esse, colocar a luta pelo fim da escala 6x1 na ordem do dia. Essa é uma questão central para a gente. Até porque ela foi aprovada na Câmara, mas o Alcolumbre sentou em cima dela lá no Senado. E, lamentavelmente, o Lula, por interesse eleitoral, né, porque não quer tá ali, né, tentando fazer um arranjo com o Alcolumbre e com Mota e manter essa neutralidade do Centrão, dos partidos do Centrão, e como isso é uma coisa que incomoda o empresariado, né, que é a classe que esses partidos todos servem, não está fazendo absolutamente nada para tirar o Alcolumbre de cima dessa questão da escala 6x1, né, da pauta, e obrigá-la a fazer essa votação. E nós só vamos garantir isso botando o povo na rua, botando a classe trabalhadora. Por isso, inclusive, a Central Sindical, a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular com Lutas, que é a central que nós do PSTU fazemos parte, assim como outras correntes. O PSTU é apenas uma dos setores que a compõe, mas nós defendemos, a partir da CSP com Lutas, que a gente tem que fazer uma greve geral nesse país, pelo fim da escala 6x1. E nós vamos colocar nossas candidaturas à disposição disso. Nós vamos colocar nossas candidaturas à disposição, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de você garantir uma educação pública gratuita de qualidade, né? Uma saúde pública gratuita de qualidade. Então, isso o que significa? Na educação, por exemplo, acabar com esse processo de PPP, né, parceria público-privada, que é você cada vez mais você ter os grandes grupos de ensino interferindo diretamente, né, na educação pública, com retirada de verbas públicas para a iniciativa privada, assim como na saúde, quando você tem, por exemplo, a gestão da saúde pública na mão de OS. De cada 10 OS, 10 são corruptas. Não salva ninguém. Ali é um antro de corrupção. E a OS nada mais é do que retirada de verbas públicas para a iniciativa privada. E para ferrar ferrar ainda mais o atendimento, porque você tem profissionais mal remunerados, você não tem equipes multidisciplinares nos locais, né, de saúde pública, nas UPAs e assim por diante. Você não tem os equipamentos necessários muitas vezes. Então, tudo isso são coisas que nós só vamos ter se a gente ataca os grandes empresários, as maiores fortunas. Nós temos que taxar as maiores fortunas. E um grande exemplo disso, por exemplo, você tem aqui a Redditor, aqui no Rio de Janeiro. Nós temos que atacar a Redditor. De que forma? Nós defendemos a expropriação dos hospitais privados para ampliar o atendimento do SUS e garantir isso através do controle dos trabalhadores e dos usuários do SUS. Entendeu? Então, essa é uma questão que para nós, da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, na educação, expropriar os grandes tubarões do ensino, os grandes grupos privados de ensino, para ampliar a oferta da educação pública gratuita e de qualidade, né? Com reconhecimento dos profissionais de educação, com uma formação continuada, né? Com a construção de creches e garantia creche de uma maneira universal, né?
para que as mães tenham condições, por exemplo, de sair para trabalhar, né? E ter a garantia de que os filhos dela estão em segurança, porque a ausência de creche é um problema. Muitas vezes você tem crianças tomando conta de crianças aqui na nossa cidade. Então isso combina, né, com a questão também daquilo que eu falei do plano de obras públicas, porque, por exemplo, se você adota um plano de obras públicas, e essa é uma proposta de governo nossa, você vai estabelecer prioridades, né, com os recursos que nós temos esses recursos, primeiro, para destiná-los corretamente para a necessidade da classe trabalhadora, e nós vamos estar atacando todas essas questões. Isso significa que a gente vai estar enfrentando, de fato, o sistema capitalista. Quando você está enfrentando uma Redditor, quando você está enfrentando os tubarões do ensino, você vai estar enfrentando, quando você está enfrentando os acionistas privados da Petrobras, que ficam com o bolo da produção de petróleo, fica com esses caras, não é com o royalty. O royalty é uma pequena parte disso. E mesmo assim, muito mal aplicado. Mesmo assim, muito mal utilizado, né? Mas a gente quer muito mais que isso. E para isso a gente tem que enfrentar o sistema capitalista, e enfrentar o sistema capitalista não é uma coisa no abstrato. O capitalismo tem dono, tem uma classe dominante, que são os grandes empresários. Quando a gente fala em enfrentar o sistema capitalista, é taxar as grandes fortunas, é taxar o direito as grandes heranças, é discutir, inclusive, no nosso programa a nível nacional, a estatização sob o controle dos trabalhadores dos grandes conglomerados, dessas grandes empresas que existem. Então, é dessa forma que a gente pode ter um governo. Isso é muito radical. Radical é o sistema capitalista, que é um sistema que promete muito e não entrega nada. É um sistema que promete mundos e fundos e todo mundo fica na mesma, né? Eventualmente você tem um aí para os meninos das favelas, quando ele tem a sorte de participar do 4% que ganha acima de 15 mil reais no futebol, por exemplo, ou então estoura na música, na cultura, com funk ou com um samba, né? Você tem, mas a grande maioria não tem nem perspectiva, e nós temos que acabar com isso, e dar perspectiva significa isso que eu falei aqui, é ampliar a educação pública gratuita, é ter um plano de obras públicas que possa oferecer emprego, criação de creche, ou seja, é uma série de questões que você vai estar atingindo a raiz dos problemas, e não apenas se apresentando como bons moços que podem também gerir o capitalismo. Não, nós não queremos ser bons moços que saibam gerir o capitalismo, nós queremos destruir o sistema capitalista. Nós queremos apresentar propostas que pavimentem, né, a construção de uma sociedade socialista, uma sociedade na qual os trabalhadores possam, de fato, ter controle, né, o controle social da produção. Então, esses elementos, eles são decisivos para nós. Uma outra coisa também que a gente não falou aqui, que não tem como, né? Porque você já vai estar com a marreta aí daqui a pouco. Eu vou fazer um break aqui, que eu não tenho nem como fazer corte. Deixar o professor falar é isso. Cuidado com a mão aí, que a marreta é pesada. Mas, professor, parece aquela busca do Raul Seixas, né? Falar o tempo que eu fiquei calado, agora eu vou falar tudo que eu aprendi. Mas nós temos que fazer o corte, e o corte aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da miscigenação no Brasil, de raça, cor, cultura. A gente viu agora na Copa do Mundo a seleção argentina, acho que é a única seleção que não tinha um negro, só tinha branco. E aí você vai estudar um pouco da história da Argentina, eles acabaram com a escravidão 30 anos antes do Brasil, enquanto aqui teve 3 milhões de escravos explorados, e eles pegavam guerra, por exemplo, só colocavam negros na linha de frente. E o Brasil também. E aí, cara, hoje a população de negro no Brasil é quase 1% de negro só na Argentina. É um país que eles tentaram fazer isso no Brasil também. Sim, claro. Tentaram fazer, e aí tentaram fazer do Rio de Janeiro, principalmente, uma França, mas aconteceu aquela rebelião lá no Nordeste e mandaram os negros para lá, com a promessa de que quando eles voltassem... Canudos, né? Quando eles acabassem com Canudos, eles teriam suas benesses, casa, uma vida mais digna. Acabaram que eles foram para lá, conseguiram derrotar Canudos,
Que, voltaram para cá e criaram, não tinha lugar para ficar. Então eles criaram a primeira favela do Rio, ali perto do Exército. Eles falaram, não tem lugar para a gente ficar, então a gente vai ficar aqui. E aí o exemplo carrega a multidão. Então os negros majoritariamente foram para as favelas, e hoje você vê que essas favelas que não tem polícia, que não tem saneamento básico, que não tem direito a nada, porque é isso que o Estado dá para quem mais precisa, nada, e hoje não temos mais o controle do território. O território foi tomado, imaginar primeiro pelos bicheiros e hoje por facções, por milícias. Como que o PSTU pretende ajudar a fazer essa mudança de reconquista de territórios que a gente está abrindo aqui realmente para todo o mundo falar, e a gente tem escutado pessoas da direita, pessoas da esquerda, e eu queria também saber a posição do PSTU, como conter a violência no Rio de Janeiro e eliminar essas facções e milícias que hoje fazem um verdadeiro apartheid dentro do território do Rio de Janeiro. Não, o teu corte foi muito importante, porque eu estava olhando ali, né, o tempo aí eu falei, poxa, o tempo está chegando, eu não vou falar de segurança, tem que falar de segurança aqui de qualquer jeito, não tem como eu não falar de segurança. E aí, você me faz um corte, e quando você faz, né, a elaboração aí da pergunta, você toca questões muito caras, né? Você tocou, por exemplo, a questão de Canudos, que foi uma das grandes experiências da classe trabalhadora brasileira, né? Canudos foi uma experiência de um enfrentamento à estrutura fundiária, né, daquela época, que se permanece até hoje, né, no agronegócio, dos grandes latifúndios e tal. E Canudos foi reprimido, né, e derrotado, né, pelo exército brasileiro, porque era uma república onde os trabalhadores tinham o controle social da produção. Isso foi Canudos, entendeu? Dividido, né? Tudo dividido, era como se fosse, como se fosse uma república socialista ali. Os quilombos também eram assim, né? E eu ia falar exatamente, e a outra experiência são os quilombos, né? O dos Palmares foi o mais, digamos, notório de todos eles, né? Por causa de Zumbi e outras figuras importantes, mas os quilombos, eles se espalharam por esse país inteiro, né? Inclusive aqui no nosso estado, vários quilombos, e que eram exatamente isso, eram exercícios de liberdade, eram zonas de liberdade, onde os escravos se fugiam, né, da escravidão e construíam, né, repúblicas, né, localidades onde havia de fato uma liberdade, havia de fato essa coisa de cooperativa, uma cooperação mútua, era como se fosse um comunismo primitivo, de fato, um comunismo, né, entre as pessoas, igualdade, né, e lamentavelmente essas experiências foram, né, derrotadas pela repressão. Canudos é um caso bastante sintomático, e aqueles que foram, né, para reprimir Canudos voltaram. As promessas não foram cumpridas, e aí se começou a construção das favelas, né? E a primeira foi justamente lá no centro do Rio, o Morro da Providência, que fica ali atrás da Central, foi primeiramente para onde os negros começaram a subir. O que acontece desde hoje? O nosso Brasil teve séculos de escravização, e as sequelas dessa escravização, elas permanecem até os dias de hoje. Se você for pensar, né, o que acontece? Os negros têm os piores empregos, os negros têm o mais baixo nível de escolaridade, os negros são os maiores que estão no desemprego, são aqueles que estão maiores em trabalhos precários, como entrega de aplicativo, colocando sua vida em risco todo dia, sem nenhum direito. Aliás, é uma coisa que nós defendemos, são os direitos previdenciários e sociais para esses trabalhadores de aplicativo, também de Uber, mas toda essa galera aí, e controle sobre essas plataformas que não estão nem aqui no nosso país e que superexploram a esses trabalhadores com a falsa ideologia de que eles são patrões de si mesmos. Na verdade, eles se tornam escravos de si mesmos e dessas plataformas, e nós temos que combater isso defendendo direitos sociais e previdenciários. Mas a maioria, né, das pessoas que estão aí, principalmente jovens, são jovens negros, né? Sem falar que as piores moradias
estão nas favelas, moradias insalubres, e a maioria da população das favelas são negros. A política de segurança que é implementada no país é uma política que criminaliza a pobreza e promove um verdadeiro genocídio ao povo negro, principalmente a juventude negra, envolvida ou não com tráfico. Basta ser negro e morar numa favela, morar na periferia, que você é um alvo. Você pode estar estudando, você pode estar trabalhando, mas você vira alvo. E todo dia é humilhado, é tapa na cara, porque a política criminaliza a pobreza e é uma política racista, machista, misógina, LGBTfóbica. Essa é a política de segurança que existe. E nós temos que atacar tudo isso. E aí você pegou uma questão na sua pergunta, Ralf, fundamental. Uma das questões também que é central na nossa candidatura é a luta pela reparação ao povo negro. Porque o Estado brasileiro deve uma reparação histórica ao povo negro. Essas políticas, como políticas de cotas, né, são políticas importantes, mas são insuficientes. Agora mesmo, através de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, através do promotor Júlio, o Banco do Brasil foi penalizado como um dos responsáveis pelo financiador da escravidão aqui no nosso país. E o Banco do Brasil tem dinheiro para fazer planos safras, ano atrás de ano, cada vez em cifras bilionárias, mas cadê o Banco do Brasil financiando a titulação de terras quilombolas? Isso é essencial. A regularização fundiária. Qual é a saída das favelas? Construir casa para o povo. Exatamente. Constrói a casa. Onde é que está? Então nós que defendemos uma reparação ao povo negro que passa por construção de moradias populares, né? E na localidade. Porque essa coisa também, essa gentrificação de tirar o povo da favela e botar lá nos cantões sem nenhuma infraestrutura, sem nada, isso não adianta. Tem que conciliar o direito à moradia com a remoção de quem vive nessas áreas mananciais, de costa. E com um plano de obras públicas, você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você constrói as moradias populares de uma maneira decente, financiada pelo Estado. Mas tá? Esse projeto que eles fazem do Minha Casa Minha Vida não tem sido feito. Mas é uma pequena escala. É uma pequena escala, mas não tem sido. Tem que construir muita habitação. A Minha Casa, o que acontece? São casas, se você for pegar. São apartamentos, né? Pequenos, muitas vezes em lugares que não tem infraestrutura. Você volta e meia, você tem algum projeto que combina, por exemplo, agora mesmo na Mangueira está tendo um projeto que está dentro da Mangueira, que é, né? Sim, então, por isso que eu estou falando, tem alguns que tem. Mas não é essa a totalidade. E além de tudo é o seguinte, por exemplo, hoje nós estamos tendo uma questão em Volta Redonda, que é uma ocupação chamada Reflexos do Amanhã, tá? Essa ocupação, ela ocupa uma área que está no limítrofe entre a cidade e começa assim uma área meio que rural. É como se fosse assim um último bairro. Né? E que estava ali abandonado há anos, as famílias foram para lá, moraram, criaram casas de alvenaria, tem um chiqueiro coletivo, você tem um barracão, né? Criaram uma estrutura. Criaram toda uma infraestrutura e agora os donos, né, aparecem e estão querendo tirar essas pessoas, né? Então, está num processo aí que já está na mão, inclusive, da Polícia Militar, de reintegração de posse, né? A famosa reintegração de posse, né? Eles falam tanto, eles cultuam tanto o americano, mas o americano, a pessoa ia lá, ia para o oeste, olhava, você até onde olhasse a terra era dele, iam lá e fazia a reforma agrária. Pois é. E aqui no Brasil, não, Canudos poderia ter feito a reforma agrária ali. Com certeza. Dividia a família e criava uma cidade. E olha, quando você está falando de reforma agrária, você não está falando de nada de socialismo, não. Todos os países capitalistas fizeram a reforma agrária, tá? No Brasil é que não existe. Até para crescer, né? No Brasil é a concentração. No Brasil é que essa concentração enorme e a reforma agrária é respondida à bala. Aqui, a bala de jagunços e a bala das PMs, né? Então, mas voltando, nós temos que ter uma política voltada, né, para uma reparação histórica ao povo negro, que passe por moradias populares, que passe por garantia de emprego, que passe por uma educação pública gratuita de qualidade e uma saúde pública gratuita de qualidade.
E existem instrumentos governamentais que possam financiar isso. O Banco do Brasil é um banco de governo. Se pode dar 500 bilhões para um plano safra, pode também titular as terras quilombolas, E pode tem a Caixa também... Econômica também. E tem a Caixa Econômica que pode financiar os projetos de moradias populares e que também foi, inclusive, através de uma ação do Quilombo Raça Classe, que nós do PSTU integramos, né? Somos parte do Quilombo Raça Classe, mostrando que tem a Caixa Econômica se apropriou da poupança de escravizados. As pessoas poupavam na Caixa para tentar comprar sua alforria e depois veio a abolição e o dinheiro não foi devolvido para essas pessoas, não. A Caixa se apropriou, nós estamos também na luta por isso. Então, é toda uma luta, né, que passa pela dignidade ao povo preto, que passa pela reparação e uma política de segurança, que aí tem a ver com a questão eu queria saber, porque tem esquerda que defende a desmilitarização da PM. Isso, então deixa eu falar. Enquanto os bandidos estão cada dia mais armados e a direita defende o contrário, a militarização total. Então vamos lá. Nós do PSTU também fazemos parte daqueles que defendem a desmilitarização da PM. E por que nós defendemos a desmilitarização da PM? A PM foi criada desde a época do Império para proteger os interesses dos ricos e poderosos. E principalmente depois da ditadura militar, aí ela se tornou de fato um apêndice, inclusive, das forças de segurança nacional, né? As PMs são militarizadas e aí, quando você fala em militarizar, você está falando em hierarquia. Existe uma questão. A base da PM vem da classe trabalhadora. É um dos maiores contingentes de concurso público que mais passa negros para trabalhar é a PM, né? É um grande contingente de trabalhadores que entram ali. Mas quem manda na PM são os oficiais que vêm das classes dominantes. Vem da alta classe média, vem da própria burguesia muitas vezes. E é isso. O que você tem? Você tem a classe dominante numa hierarquia rígida, né? Porque você não pode questionar as ordens e tal, para defender os interesses dos ricos e poderosos. E são como se fossem os capitães do mato, né? de antigamente. Negro matando negro, né? Porque é isso que acontece hoje. Uma política de segurança que, como eu já falei, que criminaliza a pobreza, que tem a falácia da guerra às drogas, que se resolvesse, já tinha resolvido há muito tempo, porque, há quanto tempo que se implementa a guerra às drogas e o que a gente só tem é o quê? É o aumento da violência, é a luta pelo controle dos territórios. O Rio de Janeiro aqui tem 5, né, facções, porque você tem o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro, a ADA, as milícias e o Estado, a violência policial, né, que entra também aí nessa questão. Porque nós defendemos a desmilitarização porque nós defendemos que haja só uma polícia civil, uma parte dela fardada, voltada para o policiamento ostensivo, e a grande parte dela voltada para a questão de inteligência. Nós achamos que, por exemplo, essa questão do tráfico, nós temos que ver quem que se beneficia, onde é que está o dinheiro. O dinheiro não está lá com o gerentinho do tráfico lá nas favelas. Não podem sair do morro. Está aqui na Barra, está nas coberturas do Leblon, na Zona Sul. Então, isso que eu não entendo, eles não podem sair do morro, mas a droga, a arma chega lá. Então, e não nasce lá. E não nasce lá. Detalhe, não nasce lá. Então nós defendemos desmilitarização, salário digno para os trabalhadores dessa polícia única, que seria uma polícia civil, com eleição de delegados, tá? Para que haja controle da população sobre essas pessoas, sobre esses comandantes de polícia, como vão se reportar ao povo, por isso eleição de delegados, com salário digno, com direito à sindicalização, direito de greve, inclusive, tá? E exclusão imediata dos quadros da polícia de todos aqueles envolvidos com crimes contra os direitos humanos e corrupção. Eu sei, né, até pelo fato de que eu tenho formação jurídica, que eu não posso demiti-los todos na mesma hora, por conta, porque tem o devido processo legal. Mas imediatamente todos vão ser retirados das ruas e perder suas armas. Porque uma coisa é o bandido, que está lá e ele vai fazer uma crocodilagem com você. Outra coisa é o bandido fardado. É o bandido que está sendo pago com os impostos da classe trabalhadora, que é o que a gente mais vê. É bandidagem, entendeu? Das PMs. Aí não é um problema aqui do Rio de Janeiro, porque era o Cláudio Castro de extrema-direita, ou São Paulo, porque é o Tarcísio, que é de extrema-direita. Não, na Bahia do Jerônimo Rodrigues, que é do PT, a política de
segurança é a mesma, e nós temos que acabar com essa política de segurança. Então, além da questão da desmilitarização das PMs... Mas como é que ele vai tentar para acabar, por exemplo, com as ocupações? Você acha que o traficante vai entregar as armas? Não, então vamos lá. Primeiro é o seguinte, aí eu vou entrar na segunda parte. Estou fazendo o discurso que todos fazem. Não, então... Como é que eu vou combater fogo sem fogo? Não, então aí é que tá. Droga não é uma questão de segurança pública. Droga, mas o problema hoje não é droga. O problema hoje é o domínio de área. Mas vamos começar... É 10% só, hoje, do lucro deles. Tanto é que o governo vai lá no COAF, pega 2 bilhões deles, não estão nem aí, porque eles fazem 2 bilhões em um mês. Porque eles controlam hoje internet, gás, serviço público. Sim. Mas aí, vamos uma coisa de cada vez. Nós estamos falando aqui de... Primeiro, hoje, grande parte desses grupos estão envolvidos com tráfico de droga. E se é verdade que grande parte da receita deles vem da exploração desses serviços que você está falando hoje aí, entendeu? Não é só aqui que eles ganham na questão da droga. Tem a ver com as rotas, com o tráfico. Por que tem uma disputa entre PCC e Comando Vermelho? É o que eles garantem em relação a drogas para abastecer os mercados, principalmente lá na Europa. Para onde que é as chamadas rotas, né? Que existem lá na Amazônia, que existem, em tudo quanto é lugar. Então, droga continua sendo o negócio que mais rende no capitalismo, porque, na verdade, isso é um negócio capitalista, só que é um negócio ilegal. Assim como tem os cigarros do Paraguai, como tem muambas, como tem um montão de coisas aí que você pode... O ilegal é melhor porque você tem um monopólio, né? Exato. Não tem concorrente. Então, nós estamos falando de um mercado do sistema capitalista. Só que é um mercado ilegal, mas que o dinheiro é lavado dentro do sistema financeiro. O dinheiro que advém, não só das drogas e dessa exploração da população, vai tudo depois para o sistema financeiro, não vai para debaixo do colchão, né? Então, e o Banco Central não controla, né? Aí entra essa questão de que a gente tem que ter a questão da inteligência para enviar o dinheiro. Mas então, você atacar a questão das drogas e desmistificar que droga não é uma questão de segurança pública, droga é uma questão de saúde pública, descriminalizando-as, porque droga tudo é droga, pode ser o álcool, o cigarro, a cocaína, tudo isso é droga, entendeu? Você você abre uma conta no Santander e bota 20 mil reais lá pra você ver. O gerente vai te ligar, de onde vem esse dinheiro? E como é que os caras movimentam bilhões e bilhões e ninguém fala nada? Então nós temos... Mas ele botar mas deixa eu só... o plano dele de governo pra gente, que é importante, né? Infelizmente, nosso tempo aqui é o mesmo para todos os candidatos, não pode passar de só para concluir, essa coisa isso é importante. Então, nós defendemos a descriminalização das drogas. Nós achamos que droga é uma questão de saúde pública e não de segurança pública. E mais, achamos que os tráficos eles se retroalimentam. O tráfico de drogas alimenta o tráfico de armas. Então é uma forma também de você combater o tráfico de armas. Até como já foi colocado, a arma não nasce na favela, a arma chega na favela. Isso significa que as forças de segurança têm que impedir que isso aconteça. Tem favelas que só tem 1, 2 entradas. Não é a coisa mais difícil do mundo. Nós conhecemos várias favelas aqui do Rio de Janeiro e por que entra? Porque deixam entrar. Muitas vezes armas, inclusive, oriundas de próprias forças de segurança, né? Então, essas são questões, entendeu, que são fundamentais. Eu acho, né, para dar uma sintetizada, eu queria mais. Eu acho que ao longo aqui do programa deu para falar da saúde. Falamos bastante. Eu queria só aproveitar esse finalzinho para apresentar a minha... Plano. Não, o plano eu acho que deu para apresentar. Eu queria apresentar a minha chapa. Né? Porque eu não estou sozinho nessa empreitada. A minha vice é a companheira Persiliana, que é uma servidora aposentada da UERJ, né? Uma grande guerreira da UERJ, que é a minha vice-governadora. Nós estamos lançando a companheira Paula Falcão, né? Professora da rede pública do Rio de Janeiro, para o Senado, né? Uma professora combativa, né? Uma das grandes lideranças da categoria de educadores hoje aqui do nosso estado. Para deputado federal, companheiro Elias José Alfredo, o cara, compositor que fez o Moro Lá no Final da Linha, que agora o Xande Pilares gravou. O compositor dessa música é o meu candidato a deputado federal, que é o companheiro
Elias, além de tudo, né, um cara ligado também, é metroviário da Ativa, né, é um metroviário da Ativa, foi presidente do Sindicato Metroviário, e mais um expoente na questão cultural, presidente do Aguibara Dudu, que é um grupo afro lá de Madureira, lá de Oswaldo Cruz, né, e o Lohan, né, que é um companheiro deputado, é candidato a deputado estadual, que é um estudante de Ciências Sociais da UF, da Universidade Federal Fluminense. Então essa é minha chapa aí, queria... E nos procure nas redes sociais, que como eu já coloquei no início do programa, dificilmente você vai ver a gente na televisão, nós não vamos estar no debate, mas nós estamos nas redes sociais, Ciro Garcia 16, tá aqui PSTU, gente, né? e estamos aqui no ritmo com você. O nosso editorial é do tipo que a gente acredita que realmente a democracia precisa da direita, precisa da esquerda, porque é o peso e contrapeso. Imagina se tivesse só a direita, ia virar uma ditadura. Eles iam fazer o que quiserem, não ia ter ninguém para fiscalizar, gritar pela melhoria das escolas, brigar pela melhoria das escolas. Porque a gente vive em constante mudança e vão surgindo necessidades que só a oposição pode fazer a situação que já está acomodada às vezes. É o que aconteceu com o governo Lula. Ele se acomodou, e aí não se acomodar deu espaço para a direita. E aí você viu que foi... A grande questão do Lula é a política de alianças. Quando ele começa a fazer alianças com o grande empresariado, vai defender os interesses do empresariado. Essa intercalação de poder, esquerda... O que está acontecendo no Rio? O Rio, praticamente, há anos, só vê a direita no poder. Há décadas. Então isso é ruim para a democracia. É bom conhecer os dois lados da história. E aqui está aberto para isso. E um sempre fiscalizar o outro. É necessário para a boa democracia. E apesar de ser uma coisa assim muito difundida, essa coisa de esquerda e direita, mas... e o radicalismo às vezes é bom, porque o radicalismo faz. Eu vou falar a última coisa aqui, porque o DJ já está... É por causa do tempo, é o tempo, o DJ está ali. Nosso diretor está ali, ó. Tá igual, eu lembro que quem fazia isso era o Gerson, né? Não, mas apesar de que ser uma coisa amplamente difundida nessa questão de esquerda e direita, mas na verdade a sociedade não está dividida em esquerda e direita. A sociedade está dividida em classes sociais, onde você tem de um lado a classe dominante, que é o grande empresariado, a burguesia, e do outro lado aqueles que constroem a riqueza, que são os trabalhadores. E nós temos que defender nas eleições, e que é a esmagadora maioria, aqueles que defendem de fato os interesses da classe trabalhadora, e o PSTU está a serviço da classe trabalhadora e dos setores explorados e oprimidos. Até porque, desde que eu entendo e conheço a história, o povo emana do povo, o poder emana do povo. Exatamente. Então, é só aprender, como o senhor falou, nada melhor do que a escola, o estudo, o conhecimento para estar adquirindo esse poder. Estamos entendidos, o espaço está sempre aberto, sempre que quiser pontuar alguma coisa nessas crises que nós estamos vendo por aí. Então, vamos agradecer mais uma vez o Estúdio Barro Hoje, aqui do Shopping Barro Hoje. Agradecer o nosso convidado. Obrigado pela presença, obrigado por compartilhar a sabedoria e toda a parte aí tão importante para a democracia, não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. E espaço aberto, lembrando que se alguém se sentir ofendido, apesar que aqui acho que foi mais estudo do que não foi usado o nome de pessoas e tudo mais, mas se alguém se sentir ofendido, também tem o direito de resposta, mesmo sendo pelas redes sociais. Está aberto aqui no Ritmo com Você, pelo Jornal da República, pelo Jornal Última Hora Online, e a todos que se sentirem aí com direito de resposta. Né? Agradecer ao nosso patrocinador, o querido presidente aí, José Cury, do Shopping Barro World, e até uma próxima, né? Aí. Estamos entendidos, Última Hora, notícia levada a sério. Obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima. Obrigado. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.